comum. Estão confirmados que estavam a bordo 58 passageiros, 4 tripulantes, portanto 62 pessoas a bordo e, ao que tudo indica, estão confirmadas todas as mortes. Nós estamos no triste notícia. Nós vamos aqui também com o Fernando de Bortoli, que foi um grande comentarista de acidentes aéreos. Claro que são tragédias, mas das tragédias, como você disse, Diogo da Luz, se tira as lições para evitar novas tragédias. Mas nesse momento é um momento de muita dor, de muita tristeza e de tentar entender como é que um avião comercial bimotor, em condições climáticas não tão desfavoráveis, pode cair assim. Nós estamos aqui com o grande especialista Fernando de Bortoli. Fernando, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Olhando essas imagens, você já olhou? Nós estamos com imagens agora terrestres, daqui a pouco vamos girar as imagens para ver a trajetória do avião. O que você conclui pela sua experiência que pode ter acontecido num juízo de probabilidade? Olha, o que eu gosto sempre de falar em relação a casos assim é que não tem o que falar. Qualquer coisa que a gente disser agora é mera especulação. Então, o mais prudente para todos que estão vendo isso, primeira coisa, é respeitar todas as vítimas. Eu acabei de descobrir que tenho parente de conhecidos que estavam nesse avião, inclusive na tripulação. Então, eu acho que em respeito a todos que estavam nesse avião, as 62 pessoas agora confirmadas, a gente precisa ter paciência e aguardar o trabalho das autoridades, como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA. Então, eu já tenho recebido em vários grupos, né, que eu faço parte de aviação, muitas especulações, mas é aquilo, isso aconteceu agora basicamente 1 hora atrás, então é muito cedo para dizer. O que a gente pode dizer é o que é esse avião, né, quantos passageiros esse avião transporta, a origem, que foi Cascavel, o destino, que seria o aeroporto de Guarulhos. Agora, o porquê que ele entrou nessa situação, né, como o colega estava comentando agora há pouco, de parafuso chato, a gente realmente precisa aguardar as investigações e eu faço um apelo para todos que comentam sobre isso e toda a imprensa, aguardem, não vamos especular, não vamos criar probabilidades, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, eu acho que o piloto fez isso, eu acho que o piloto fez aquilo, porque obviamente nenhum tripulante, ele sai de casa pela manhã para terminar dessa forma, né? Então eu como piloto, eu como aviador, o que eu tenho para dizer é isso, é paciência, tá? E as notícias, elas vão chegando, até agora há pouco eu não sabia nem que tinha passageiros nesse avião, estavam especulando que tinham só tripulantes, agora a gente já viu que não era isso, né? Já tem gente que está falando sobre gelo, mas também vamos aguardar. Eu acho que esse é o ponto principal, porque eu acho que qualquer formação de opinião que se dê agora, num acidente que aconteceu há 1 hora, acaba também atrapalhando o trabalho dos órgãos de investigação, né? Então, o momento agora é para a gente respeitar os familiares dessas 62 pessoas que, infelizmente, perderam as vidas aí nesse acidente, né, que a gente está vendo aí do avião, que está aparentemente caindo por conta de um parafuso chato. Agora, o Fernando, eu já voei nesse tipo de aeronave muitas vezes. Ele faz uma rota muito conhecida, que é da capital para o interior, interior para a capital. E eu sempre considerei uma aeronave segura. Ela balança muito quando tem turbulência, quando vai pousar, dá um pouco até de indisposição, mas ela é considerada uma aeronave segura. Qual o grau de segurança dessa aeronave em relação, por exemplo, a um jato? O que você poderia dizer para nós a respeito disso? Eu acho que é esse o assunto que a gente tem que focar nesse momento. A segurança do turbohélice do ATR 72-500, que é o caso aí. Infelizmente, ele é uma aeronave que passa medo para algumas pessoas pelo fato de ele ser movido por hélices e não por motores a jato. Mas eu quero dizer que é uma aeronave extremamente segura, com tecnologia igual ou até superior de alguns jatos que estão em operação, né? Então, é um avião moderno. Eu já voei também algumas vezes nesse modelo de avião. O fato dele ter hélices e não motores a jato, isso não muda nada a questão da segurança. Você comentou que ele balança um pouco mais, de fato, porque ele voa em altitudes mais baixas do que aviões a jato, então ele acaba sendo mais exposto a formações meteorológicas que se formam mais baixo aí na atmosfera, então a gente acaba sentindo mais, ele é um avião menor também, né? Então tudo isso acaba trazendo essa sensação de que ele é
realmente mais sofre um pouquinho mais com a turbulência. Mas ele é um avião de fabricação europeia, excelente qualidade, utilizado aqui no Brasil por duas grandes companhias aéreas, que é a Azul e a Passaredo, a Voo e Pass, atualmente. E não tenho o que dizer da segurança desse avião. Ele segue todos os protocolos de segurança. Já tiveram outros incidentes, né, desse avião, mas ele está voando diariamente pelo Brasil e pelo mundo e oferece tudo aquilo que precisa para um avião voar com segurança e com qualidade. Então, o fato dele, a gente não pode conectar, que eu sei que infelizmente muita gente vai ligar uma coisa na outra, né? Ele é um avião a hélice, então ele é um avião ruim, ou ele é um avião inseguro. Não, ele não é um avião inseguro. E o fato de ter hélices simplesmente faz dele um encaixe perfeito para voos regionais. Então, ele é um avião para voos regionais e voos de curtas distâncias, onde um avião com motor a jato ele acaba até sendo mais ineficiente em termos de consumo do que um turbohélice como o ATR. Né? Então, é um avião perfeito para determinadas rotas que ele faz com muito sucesso aí no mundo inteiro. Infelizmente, é uma fatalidade que agora a gente tem que aguardar as investigações do CENIPA para entender por que chegou a isso, mas a gente não pode dizer que o acidente aconteceu porque era um avião turbohélice, porque era um ATR. Tem que realmente esperar. Agora, Fernando, você sabe que, melhor que qualquer um de nós, que a manutenção da aeronave ela é fundamental. Ela pode ser uma aeronave antiga, uma aeronave nova, mas é a manutenção que garante a sua segurança. Como é que está o estágio de manutenção das aeronaves comerciais no Brasil? Que tipo de controle é exercido sobre isso? Como que a aeronave é autorizada para levantar voo ou não? Como o piloto sabe se os equipamentos são todos seguros para que não aconteçam fatalidades? Qual o nível de segurança das inspeções feitas nas aeronaves comerciais aqui no Brasil? O nível no Brasil é muito alto, os órgãos reguladores estão muito em cima e as empresas aéreas, elas seguem protocolos à risca e é por isso que a gente não vê um acidente desse tipo há mais de 17 anos, né? O último foi em 2007, com o avião da TAM, lá em Congonhas, ou seja, isso eu estou falando de empresas aéreas brasileiras, né, que estão voando aqui. Então, assim, são 17 anos sem nada desse tipo acontecer. Então, assim, eu que visito muito os centros de manutenção das companhias aéreas, gravo muito com eles, eu sei o que acontece e realmente eles são muito criteriosos, seguem todos os protocolos de segurança e a ANAC, ela está muito em cima, né, verificando tudo. Então, de novo, não dá para a gente afirmar que isso aconteceu por uma falha de manutenção, muito pelo contrário, eu conheço a companhia aérea e sei da integridade da companhia aérea, sempre vou, né, com muito sucesso, mas a gente pode continuar voando tranquilo, porque a manutenção das aeronaves comerciais no Brasil, elas são muito bem feitas por profissionais muito qualificados e por empresas que estão sempre como o valor número 1 de toda empresa aérea é a segurança de voo, né? Então isso não é violável nunca. Então, é o que eu falei, infelizmente é uma fatalidade que a gente tem que aguardar o motivo, mas assim como a gente não pode conectar esse fato com o modelo do avião, a gente também não pode conectar, pelo menos agora, com a manutenção do avião. Temos que aguardar a investigação. Mas eu pergunto a você, qual o nível de transparência dessas manutenções? Não é? Porque muitas vezes não chega até o conhecimento. Existe uma série de incidentes que ocorrem nos voos a todo momento e muitos deles não são divulgados. As pessoas não ficam sabendo, até para não apavorar, não assustar os passageiros. E todo mundo voa, todo mundo usa a aeronave. Quando ocorre um acidente desse, também é claro que há uma preocupação muito grande, não é? Então, existe um nível de transparência, porque como é que você tem essa certeza para passar aos telespectadores? Eu perguntando não no sentido de desconfiar, mas para que você possa esclarecer. Uhum. Não, existe sim, existe uma transparência das companhias aéreas, toda a tripulação que está voando o avião sabe de todo o histórico de manutenção, e acho que não sou nem eu que preciso falar isso, é o próprio histórico dos voos dentro do Brasil. Como eu disse, são 17 anos, né, de não acidente aéreo com aviões comerciais em território brasileiro, com companhias aéreas brasileiras. Então, a gente pode sim confiar que as companhias aéreas estão fazendo um trabalho muito bom para que essas aeronaves continuem voando e o órgão regulador brasileiro, a ANAC, também, ela é muito criteriosa, ela está sempre muito em cima, cobrando à risca aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser falado, ser
seguido como manutenção, né? Então, claro, eu não sou da companhia aérea para falar exatamente todos os processos que são seguidos, mas o que eu conheço dessas companhias aéreas, o que eu já acompanhei, já gravei com todas elas, tenho acesso a todas elas, é justamente que todos os protocolos de segurança para manutenção são seguidos e um avião ele não vai decolar, ele não vai sair do chão se não tiver certeza que aquilo está com a manutenção em dia. O Diogo da Luz está conosco. Diogo, você gostaria de fazer alguma pergunta para o Fernando? Vamos repercutir aí, infelizmente, essa tragédia que aconteceu há pouco. Diogo da Luz. Olá, boa tarde, Fernando. Prazer falar com você. Infelizmente, num momento tão triste, tão difícil. Concordo com tudo que ele falou, é isso mesmo, não dá para saber, como havia comentado antes. O que se pode saber são fatos simples, quer dizer, que ele vinha para Guarulhos, a posição que ele estava indicava que ele não tinha começado a descer, ele vinha se mantendo a 18 mil pés, e ali ele provavelmente iria iniciar a STAR de Guarulhos. O que a gente chama de STAR é a chegada de Guarulhos. Você tem 2 procedimentos finais para chegar. Primeiro é a chegada até colocar o avião praticamente alinhado com a pista, e depois o procedimento de pouso propriamente, que é feito já nos 5, 6 minutos finais. Tudo aparecia vir normalmente. Ele estava passando por uma região que tinha umas camadas, onde possivelmente haveria gelo, mas, de novo, esse avião é plenamente capaz de voar em condições de gelo, ele tem o anti-ice, são sistemas que fazem uma movimentação física na borda de ataque das asas e quebra esse gelo, então não seria o problema. E se tivesse sido uma pane, teria como recorrer. O avião é extremamente seguro, como disse o Fernando, e vale insistir, ele voa um pouco mais baixo que os jatos, porque a forma de tração que a hélice promove não é tão eficiente em grandes altitudes, e no caso dos aviões com motores turbina a jato, quanto mais alto tiver, até um certo ponto, lógico, o desempenho é melhor. E nessa faixa que eles vão, é mais turbulento. Por isso que muitas pessoas falam, ele chacoalha demais, os pilotos costumam ser ruins, porque eles sempre se metem em confusão. Mas não, é porque é uma camada de voo onde costuma ser um pouco mais turbulento o ar. Mas absolutamente seguro. Às vezes acontecem fatalidades, são raríssimas. É uma em milhões de voos. É uma fatalidade que a gente só vai saber, como havia lhe dito, daqui a um ano e meio, às vezes até um pouco mais, né? Exatamente. Eu posso complementar o que o Diogo está falando? Claro. Sim, da questão de se tiver uma falha, né, em voo, isso para resultar num acidente não é só uma falha, né, é uma sucessão de problemas, né, que vão seguindo até chegar nisso. Então, por mais que tenha uma falha de manutenção, dificilmente chega num acidente como esse, né? E, de novo, como ele falou, milhares de voos acontecem diariamente no mundo e, infelizmente, o que chama a atenção é um caso desse, mas existem agora, nesse momento, ATRs e outros aviões decolando e pousando em vários lugares no Brasil e no mundo, sem problemas, né? E até uma coisa que você tinha comentado antes, que muito acontece e não é divulgado. Eu acho que atualmente até o contrário, porque todo mundo hoje tem uma câmera, então a aviação ela está muito exposta. Qualquer coisa que acontece, isso já toma uma repercussão muito grande, né? Todo mundo tem um celular dentro do avião ou um celular filmando o avião por fora, então isso daí acaba se espalhando muito rapidamente pelo mundo. Mas o avião ele é extremamente seguro e, de novo, né, a gente tem que realmente aguardar os órgãos competentes, aqueles que são treinados para irem lá e iniciar esse processo de investigação que não é rápido. A gente tem que dizer isso. Não é rápido. É um processo que vai demorar pode demorar 2 anos, pode demorar mais tempo ainda. Então, a população precisa ter paciência, infelizmente, e eu volto a repetir, esse momento é um momento de respeito às vítimas, não ficar tentando ganhar like, seguidor ou alguma coisa em cima de uma tragédia aeronáutica, porque isso não vai solucionar o problema e não vai dizer o que aconteceu. Vamos deixar os responsáveis, por isso, trabalharem, né, os responsáveis pela investigação trabalharem nesse momento.
Ô, Fernando, nós estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Pacheco, ele vai fazer uma pergunta tanto para você e depois também eu quero ouvir a resposta do Diogo da Luz. Eu só queria, Pacheco, que me veio agora uma pergunta. É possível, na altura em que se encontrava, a colisão dessa aeronave com alguma ave, por urubu, que plana muito alto, ou não chega nessa altura, não teria condições, porque ele poderia entrar na turbina e também ter provocado isso. Então, claro que não estou especulando, estou perguntando se é possível fisicamente que ocorra isso. Da hélice, por exemplo, na turbina. Não. Isso a gente chama na aviação de bird strike, né? Ou choque com pássaros. É muito difícil um pássaro derrubar um avião dessa forma, né? O avião ele não vai entrar em parafuso chato por conta de um choque com pássaros. Ele vai, no máximo, ter uma pane no motor, um dos motores vai parar de funcionar. Esse avião voa perfeitamente com motor só, até recentemente, caso da Azul aí também ganhou uma repercussão tremenda na mídia, na internet, que o avião estava voando com motor só, provando que o avião tem 2 motores por redundância, né? Ele tem 2 porque, se caso para um, tem o outro. Então, eu não sei a altitude que ele estava, se eu não me engano aí estão dizendo que ele caiu numa razão de descida de 13 pés por minuto, né? Mas eu não sei exatamente a altitude que ele estava, isso tem no aplicativo de rastreio, eu não cheguei a ver porque foi tudo muito rápido. Mas tem pássaros que voam realmente altos, mas eu não sei se na altitude que esse avião estava voando, mas por mais que fosse um pássaro, vamos dizer assim, dificilmente um pássaro causa uma tragédia dessa. Por mais que se bater na hélice, pouca coisa vai impactar. Se for sugado pelo motor, também pouca coisa vai impactar, porque como se trata de um motor turbohélice, o pássaro ficaria preso na entrada do motor e nem chegaria para a parte interna mesmo de queima do motor. Então, eu acho, assim, não sou investigador, não quero especular, não faço isso, mas eu descartaria essa possibilidade de choque com pássaros imediatamente.